Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra do Senhor. Diariamente lendo a Bíblia, fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais do nosso Deus. Então, o Senhor já te convida também, tem um convite muito especial que é para você fazer parte desse propósito e caminhar junto conosco. Venha ler a Bíblia diariamente, durante 15 a 20 minutos, em um ano você terá lido toda a Palavra de Deus, fortalecendo a sua fé e a sua caminhada cristã, tá bem? O Senhor te convida, clique na playlist e inicie o seu propósito a partir do dia 1º. Grandes serão e maravilhosas as coisas que o Senhor fará na tua vida, amém? Agora vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo propósito, apresentando o dia de hoje e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore com fé e convicção porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua misericórdia, ó Deus. Perdoa nossos pecados. Ó Senhor, nos ajuda, ó Pai, a andar nos teus caminhos. Senhor, carrega, ó Senhor, pelas tuas mãos poderosas, não permitindo que nós venhamos tropeçar, Senhor, nas ciladas do inimigo. Nos ajuda a cada vez mais ser uma pessoa melhor, ser um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um cristão melhor, Senhor. Pai, precisamos de Ti, dependemos de Ti. Temos a certeza que sem o Senhor nós não somos nada, por isso que estamos aqui mais um dia para a leitura da Tua Palavra, para ouvir a Tua doce voz. Ó Espírito Santo, conduz a nossa leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações, abre nossa mente. Ó Pai, faz cair por terra todo o levante, toda a artimanha do inimigo contra este propósito, contra as nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Amém, dando continuidade. 1 Reis, capítulo 17. Elias e a seca. Amém, todos encontraram? Começa assim. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Serepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia andando buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim:
Ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade, 1 Reis capítulo 18, Elias e os profetas de Baal. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do seu Deus e, quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50 e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: Pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: Então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mandem também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então, Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada, então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar aos seus deuses e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia.
Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia assim: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e disse: façam de novo. E eles fizeram. Pela 3ª vez disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me ao Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. O fim da seca. Versículo 41. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Glória a Deus, leitura poderosa, uma passagem muito conhecida. Nosso Deus é tremendo, amém? Agora vamos finalizar nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 119, a partir do versículo 129. Para finalizarmos este capítulo de Salmos 119. Todos encontraram? Salmos capítulo 119 começa da seguinte forma: os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olhe de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são certas. Os ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Fico queimando de raiva porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Como é firme a tua promessa, e como este teu servo a ama. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço
esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre e a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimento e continuarei vivo. De todo o coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Senhor, e obedecerei aos teus mandamentos. Eu clamo pedindo socorro. Livra-me dos meus inimigos e eu seguirei as tuas ordens. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Ouve-me, ó Senhor Deus, por causa do teu amor. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Os meus terríveis perseguidores estão chegando perto. É gente que nunca obedece à tua lei. Mas tu, ó Senhor, estás perto de mim e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo que conheço os teus ensinamentos. Tu os deste a fim de durarem para sempre. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Os poderosos me atacam injustamente, mas eu respeito os teus mandamentos. Como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Odeio e detesto mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa dos teus julgamentos justos. Aqueles que amam a tua lei têm muita segurança e não há nada que os faça cair. Espero que me livre dos meus inimigos, ó Senhor Deus, pois cumpro os teus mandamentos. Obedeço os teus ensinamentos e os amo com todo o coração. Cumpro os teus mandamentos e as tuas ordens, pois tu vês tudo o que eu faço. Que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor Deus. Dá-me sabedoria como prometeste. Que a minha oração chegue diante de ti. Conforme a tua promessa, livra-me dos meus inimigos. Sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar. Que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Glória a Deus. Leitura poderosa. Finalizado o capítulo 119. Amém. E finalizar também a leitura no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade. Orar ao Senhor agradecendo por sua fidelidade, por mais um dia ter estado no nosso meio. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela tua bondade, ó Senhor. Pai, não permite que nós venhamos tropeçar, Senhor. Continua nos guiando nas tuas palavras, continua nos ajudando, nos ensinando, abrindo nosso coração, Pai. Ó Deus, Espírito Santo, nos ajuda a nos mantermos firmes neste propósito. Não deixa, Pai, que nenhum dos nossos irmãos venha, ó Pai, fraquejar, desanimar, que nós não venhamos cair nas armadilhas do inimigo que trazem distração, que trazem preocupação, que vem trazer situações para que nós venhamos parar com o propósito, ó Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, porque cremos na tua vitória e na tua fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um dia concluído para a honra e glória do nosso Senhor. E é isso aí. Vamos nos manter firmes no nosso Pai, na nossa rocha. Amém. Amanhã teremos mais um dia, mais uma oportunidade para ouvir a sua doce voz. Deus abençoe sua vida. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Já sabe, amanhã temos mais um encontro marcado para ouvir a voz do nosso Deus. Deus abençoe e até amanhã.